Bom dia, meus irmãos. É uma alegria. Parece que eu estou 2 meses fora daqui, né? Preparando o coração aí para a partida do Filho, mas estamos aqui pela graça de Deus, pela sua misericórdia. E hoje nós estamos reunidos como igreja para cultuar o nome de Deus. Então sejam todos muito bem-vindos. Aqueles que vão nos assistir pela plataforma do YouTube, que Deus possa estar abençoando as suas vidas, os seus lares, e que esta palavra possa encontrar lugar em nossos corações, para que nós possamos honrar o nome de Deus. E sempre nós convidamos, aqueles que desejam nos conhecer. Estamos localizados aqui na Rua da Consolação, 1218, Teatro Comune, e nosso horário aqui o culto começa às 10 horas, 10h30 até o meio-dia. Você está convidado, pode chegar antes, temos uma confraternização, um café delicioso aí. Estamos aqui desde as 8 horas da manhã, e vocês serão bem-vindos e abraçados. Muito bem, meus irmãos, nós estamos nesta série de anônimos, Muitas vezes nós vemos a palavra de Deus e temos pessoas sem nome, pessoas que fazem parte da história da palavra de Deus, pessoas que foram mencionadas nas Escrituras, e muitas vezes nós passamos por essas pessoas e nós lembramos mais dos apóstolos, dos profetas, daqueles que são mais conhecidos entre nós na palavra de Deus. Mas a importância de nós olharmos para a vida dessas pessoas é bom para que nós possamos compreender como Deus ele traçou realmente a sua jornada aqui na terra através de Jesus Cristo, como o Senhor preparou a sua palavra para que nós possamos deleitar nessa palavra e vermos experiências e vermos testemunhos dessas pessoas que foram alcançadas pela palavra de Deus. Nós vamos ler aqui Lucas capítulo 7, que é o texto desta manhã, do verso 11 até o verso 17. O evangelista Lucas, Evangelho de Lucas 7, de 11 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ele. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que o estavam carregando pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judeia e por toda aquela região. Oremos. Pai de amor, que a tua palavra, Senhor, que vai ser pregada agora, possa alcançar os nossos corações, e que o Senhor possa estar, Pai, me ajudando nesse instante, sendo o facilitador desta mensagem, que teu Espírito trabalhe em meu coração, e que eu diminua e que o Senhor cresça, e que tua igreja, Senhor, receba a tua palavra, e que possamos sair daqui incomodados com ela, a fim de sermos transformados, e também, Pai, colocar em prática, e evangelizar e falar do teu amor àqueles que necessitam. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, esse capítulo 7 de Lucas, ele narra a história de uma viúva, uma mulher anônima, uma mulher que nós não temos um nome, uma mulher que, como está descrito aí, não fala muito dela, sobre a sua identidade, quantos filhos ela tinha um filho só, mas não fala do seu marido, apenas fala que era viúva. Enfim, uma mulher anônima, uma mulher que nós não conhecemos e que a palavra do Senhor não dá detalhe. Mas Lucas, ao escrever este evangelho, lá no capítulo 1, ele diz a Teófilo: olha,
igualmente a mim, para seu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi construído. Então, Lucas, ele fez uma investigação séria sobre tudo o que Jesus Cristo ele fez durante o seu ministério. Lucas entrevistou as testemunhas da ocasião em que Cristo estava aqui. Então Lucas, ele então recebe também esta informação sobre esta mulher. Ele coloca aqui então a história desta mulher, desta viúva. E o texto ele começa dizendo: pouco depois de Jesus estar em Cafarnaum, pouco depois de Jesus ter curado a filha o servo do centurião que havia procurado, pouco depois que foi manifestado o seu poder sobre a vida daquele servo, Jesus então agora ele parte para a cidade de Naim, uma cidade pequena, uma cidade aconchegante, né? Essa palavra, esse nome Naim significa aconchego, tranquilidade, paz. Então, possivelmente era um local gostoso para se morar. Era um local onde as pessoas se sentiam bem ao entrar naquela cidade. Era uma cidade acolhedora, uma cidade que tinha uma vista maravilhosa, né? Então, esta cidade de Naim estava ali localizada numa região muito próspera, muito gostosa de se viver. E Jesus, então, ele sai de Cafarnaum e vai em direção a Naim. Só que ao chegar ali naquela cidade, porque toda cidade naquela época tinha uns portões de entrada, as muralhas cercavam a cidade, então eles tinham os portões de entrada da cidade. E Jesus, chegando àquela cidade com uma numerosa multidão, como diz o texto aqui, aproximando-se daquela cidade, o Senhor se depara então com aquele movimento, aquelas pessoas saindo da cidade para sepultar um jovem, para sepultar o filho desta mulher, o único filho desta mulher. E Jesus então, ele olha, se aproxima daquela cidade e vê aquele enterro, e vê o filho único daquela viúva e uma grande multidão. E meus irmãos, nesse primeiro momento, Lucas quer nos chamar a atenção de que para Jesus não existe sorte, para Jesus não existe acaso, para Jesus não existe poxa, eu não esperava que iria acontecer isso, não. Aquele momento foi realmente colocado por Deus. Jesus Cristo haveria de encontrar aquela situação. Você já parou muitas vezes e passou por uma situação: olha, eu estava no farol esperando o ônibus atravessar, o farol fechar, o farol fechou, eu demorei mais alguns segundos, mas olha, se eu coloco o pé na faixa, aquele ônibus ia passar. Tive sorte, meus irmãos, livramento. Para Deus não existe isso. Para Deus, Ele tem a sua maneira de cuidar em nossas vidas. Se o Senhor não permitiu que acontecesse aquilo, porque foi vontade de Deus, não foi sorte ou acaso. E Jesus Cristo então, ele caminha para esta cidade. E meus irmãos, Lucas ele pontua a situação desta mulher, uma mulher viúva, uma mulher que o seu marido já tinha falecido e agora ela só tinha um filho. E naquele momento, naquela cultura, meus irmãos, uma mulher sem a presença da figura masculina em casa, sem um homem em casa, sem um mantenedor, sem aquele que administrasse o seu lar, aquela mulher naquela situação, naquele momento social, naquela cultura, ela era uma mulher que sofria muito se não tivesse este apoio masculino em sua vida. Então aquela mulher, com certeza, ela iria sofrer muito, porque o único filho, o arrimo da família, acabou de morrer. E agora? A sua esperança, ela se esvaiu. A tristeza no seu coração.
E todas aquelas pessoas que estavam acompanhando aquela mulher choravam. E nós sabemos que naquela época também existiam as carpideiras, mulheres também que eram contratadas para chorar. Mas fora isso, aqueles que conheciam esta mulher nesta pequena cidade, aqueles que conheciam aquele jovem, filho desta mulher, se compadeciam pela tristeza e por aquele momento difícil de sua vida. E sabiam que após o enterro daquele menino, as coisas iam piorar. Porque ela não teria um sustento, como que ela iria fazer para se sustentar, como hoje, que a mulher trabalha, a mulher tem o seu sustento, mas aquela cultura era severa em relação a isso. E agora, a esperança se esvai daquela mulher. A tristeza e a escuridão tomam conta do seu coração. E agora o que eu vou fazer? E as pessoas e as mulheres que acompanhavam aquele cortejo também sabiam da situação daquela amiga. E agora o que será dela? O seu único filho. Eu lembro que quando eu tinha 14 anos de idade, passando para a adolescência, o meu desejo era servir a aeronáutica. E eu falava assim, quando eu completar 18 anos, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou servir a aeronáutica. Porque eu quero seguir carreira. Eu quero ser piloto de avião. É um desejo, aquele sonho, que a gente tem quando moleque. E eu era apaixonado. Ainda sou apaixonado por aviões. Mas meu pai faleceu quando eu tinha 14 anos de idade. E eu pensava assim, quando tiver 18 anos eu vou entrar na aeronáutica. Completou 18 anos, eu falei para minha mãe, a dona Carmosina, Bianca conhece, a dona Carmosina. Eu falei, mãe, chegou o momento de eu me alistar e eu quero servir a aeronáutica. Meus irmãos já tinham todos casados, só estava eu como homem na família e 2 irmãs, a Mara e a Marta. E minha mãe falou assim, filho, não serve não, porque você não vai ganhar nada, você vai sofrer, porque realmente o exército é um salarinho pequeno, você tem que pagar o seu futuro, tem que pagar as coisas, enfim. Filho, não serve não, filho, eu preciso que você procure e continue trabalhando para poder nos ajudar aqui em casa. Então eu servi o exército, eu me inscrevi no exército, e ali eu fui dispensado por arrimo de família, porque eu era o único homem de casa. Mas, olhando para essa situação, meus irmãos, a gente percebe o quanto aquela mulher sentiria a falta do seu filho. Assim como a minha mãe, eu preciso que você trabalhe. Aí ela perde o seu marido e fala para o seu filho, olha filho, agora você é o homem de casa. Agora você vai trabalhar, você vai ajudar a mamãe, a gente vai cuidar do lar, e agora a gente tem que tocar a vida. E de repente este filho ele morre. Este filho deixa a sua mãe. E um momento de tristeza naquele instante. Muito choro, muita tristeza, e nós sabemos o quanto é difícil passar por esta situação. Mas o fato é que Jesus, ao olhar naquela situação, o verso 12 diz, ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Verso 13, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chore. Você vai no velório, as pessoas estão chorando por aquele ente querido, as pessoas estão chorando pelos seus amigos, pelo seu amigo que partiu, e aí de repente chega alguém para você, abraça você, não chore. Como assim? Não chore. Nessa situação lamentável, nessa tristeza, nesse momento que eu estou sofrendo, como não chorar nessa situação? Como não chorar a perda do meu filho? Como não chorar nessa tristeza que abate meu coração? Mas o Senhor, Ele nos ensina nesse verso o verdadeiro consolo, porque o Senhor Ele não está desdenhando aquele momento. Ao vê-la, o Senhor compadeceu-se dela, o Senhor tomou a dor dela sobre si, o Senhor olhou para o coração daquela viúva e tomou toda a tristeza que estava no seu coração e levou sobre si, sobre o seu coração. Ele se compadece daquela dor, ele vive aquela dor.
Ele não desdém daquela dor. Ele não faz vista grossa para a situação daquela mulher. E Jesus, antes, ele fala para ela enxugar as suas lágrimas. O Senhor enxuga as lágrimas daquela mulher. E quando nós lemos Apocalipse capítulo 7, verso 17, nós entendemos o que Cristo fez aí. Diz assim: pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água viva, e Deus lhe enxugará dos olhos toda a lágrima. Glória a Deus. Quem pede para aquela mulher não chorar é Deus presente em sua vida. Quem pede para aquela mulher não chorar é Cristo em sua vida. É o Salvador de sua vida. É aquele que revigoraria as suas forças. É aquele que traria alegria na sua vida. Até então aquela mulher não sabia o que ia acontecer, mas Deus se faz presente na vida daquela mulher. Deus, ele conhece o seu coração, Deus conhece os seus problemas, Deus conhece a sua ansiedade, Deus conhece o que é necessário para você, e o Senhor olha para o seu coração e fala: não se aflige, porque eu estou aqui, eu estou presente, eu cuidarei de você, eu não deixarei você em nenhum minuto. E aquela mulher vive esta situação, e esta é a verdadeira palavra consoladora que recebemos do Pai. A sua palavra nos diz que nós devemos derramar o nosso coração diante do Senhor e entender que Ele cuida dos detalhes de nossa vida. Não chore. E olhando para a vida desta mulher, nós vemos então o Senhor se manifestando ali. Deus presente, como Ele está presente aqui hoje. O Senhor presente, como Ele está presente aqui hoje. Olhando para o meu coração e para o seu coração e dizendo: não chore, não fique quieto com este problema que você está vivendo. Eu estou presente, eu não estou distante no céu, olhando a situação, fazendo vista grossa. Eu não estou preocupado só com aqueles que estão sofrendo mais do que você, com aqueles que estão no hospital, com aqueles que estão sem casa no Rio Grande do Sul, que estão sofrendo agora, lutando para refazer as suas vidas, daqueles que perderam todas as famílias. Eu me preocupo com você também, me preocupo com todos, eu me preocupo com ele, e eu estou presente. E eu quero que você experimente desse poder, porque eu sou o Senhor da vida e da morte. Eu que dou a vida e eu que dou a morte. E Jesus Cristo, quando Ele fez isso, vencendo a morte na cruz, Ele levou sobre si os nossos problemas, as nossas tristezas. E quando nós estamos em um funeral, participando daquele momento de tristeza, de desligamento de entes queridos, de amigos, nós choramos sim. O Senhor nos permite chorar. Mas o Senhor olha para o nosso coração e fala assim: esse choro vai durar pouco, porque eu estou aqui enxugando a lágrima do seu coração. E essa manifestação que nós passamos, as pessoas que estão ali, de esperança revitalizada, de que há uma esperança, de que haverá vitória, e há vitória sobre a morte. Jesus Cristo então olha para aquela mulher e fala para ela parar de chorar. Não chore, enxugando as suas lágrimas. E o Senhor, no momento ali, se aproxima daquele corpo, verso 14, chegando-se, tocou no caixão, e os que o estavam carregando pararam. E então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. Às vezes nós olhamos algumas coisas no TikTok, né? O pessoal imitando que está morto, de repente o cara levanta, todo mundo se correndo. Mas imagina essa situação, meu irmão. Aquelas pessoas, em primeiro lugar, pararam e Jesus toca aquele defunto, aquele morto. E naquela época não podia tocar o morto. A lei judaica diz que se você tocasse um corpo, um morto, o seu corpo, você seria imundo, você se tornaria imundo e não poderia tocar naquele morto. E Jesus Cristo, mais uma vez, vai pela contramão da sociedade, vai pela contramão da religião.
E Jesus Cristo chega ali e quebra esse paradigma e ele encosta naquele corpo. Com certeza, alguns que estavam ali, talvez já falaram assim, é imundo, tocou no corpo, é imundo. Mas o Jesus olha para aquele menino, depois de olhar para o coração de sua mãe, da sua tristeza, e ele fala assim, olha, aqui quem está é o Deus da vida, é o Deus da vitória, é o Deus da vida, é o Deus da morte. Eu ordeno neste momento, levante-se. E todos ficaram assustados e maravilhados naquele momento, porque aquele menino, ele levanta e começa a falar. Lucas, ele era médico, né? Lucas, ele escreve esses detalhes, porque o rapaz começou a conversar, a falar. E o Senhor olha para aquela situação, e ele coloca a sua mão sobre aquele rapaz, e ele demonstra então a presença do Senhor no meio do seu povo. Meus irmãos, muitas vezes nós lemos a palavra de Deus, mas nós achamos que é apenas uma literatura, nós achamos que é apenas uma história, nós achamos que é apenas uma narração do povo de Jesus Cristo. Nós não damos valor à palavra de Deus como deveríamos dar. Porque se nós dessemos valor, e se nós dermos valor a esta palavra, nós estamos ouvindo o Senhor nos falar, eu sou Deus Todo-Poderoso, estou presente na vida de vocês, eu estou presente na sua vida, isso que você está lendo acontece hoje, eu estou presente na sua vida, e eu livro você da morte eterna. Você agora não vai morrer mais eternamente, porque eu vim para te dar vida e vida eterna. Eu vim para ressuscitar você dentre dos mortos. Eu vim para que você viva eternamente comigo. Mas muitas vezes nós lemos a palavra de Deus e nós não damos este valor devido a esta palavra. Nós não tememos a palavra de Deus. Nós não nos comovemos com esta palavra. Nós achamos que é realmente simplesmente um ritual de culto. Mas o Senhor chega na vida desta mulher que nós não conhecemos. E eu penso assim, como foi a volta dela para a sua casa? Como foi a manifestação de alegria daquela mãe? Como os vizinhos e todos aqueles, até aqueles que não acompanharam o cortejo, viram aquela situação. Naquele momento, meus irmãos, revigora-se no coração desta mulher a esperança que estava se desvaindo. Naquele momento que Jesus Cristo fala para o seu filho levantar e sair daquela situação e voltar ao coração, ao seio de sua mãe. Esta manhã ela se revigora, a esperança ela começa a brotar em seu coração e ela glorifica a Deus. E quantas vezes, meus irmãos, estamos diante da palavra e nós achamos que não, sempre naquele tempo, só para dar, para escrever o contexto da situação, para termos a palavra, para lermos a palavra, e a palavra do Senhor ela é viva e eficaz. Eu ordeno que você levante. Eu sou o Deus da vida. Eu sou o Deus da vitória. Eu sou o único que posso dar a vida a você. Eu sou o único que posso ressuscitar você. Eu sou Deus, eu sou o Senhor presente nesse instante. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus restituiu a sua mãe. Jesus então pega aquele rapaz e leva até sua mãe. Aqui está seu filho de volta. Aqui está aquele que você estava chorando. Aqui está aquele nessa situação que agora está contigo, para você ter uma nova vida com ele. Para você agora continuar esse futuro agora que está reservado para você. Agora nesta família está manifestado o poder de Deus.
Com certeza aquela mãe, aquele jovem, deram seu testemunho diante de todos aqueles que os conheciam. E todos que estavam em volta daquele corpo, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Grande profeta está entre nós, Deus visitou o seu povo. Houve temor no coração daquela multidão, mais uma vez, por todos os milagres que o Senhor ele fez na sua vida, por todos os momentos que o Senhor cuidou daqueles que o buscavam. O pessoal, o povo que seguia Jesus, manifestava esse temor, mas nem todos o seguiam. Todos queriam ver o milagre acontecer, mas nem todos o reconheciam como Senhor de suas vidas. Todos olhavam e viam que ele tinha um poder vindo do céu, que não era bruxaria, que não era magia, mas muitos não o seguiam como seu Senhor. Mas o Senhor manifesta aqui a sua compaixão, o Senhor manifesta aqui o seu poder, o Senhor manifesta aqui o seu carinho por aquela família, por aquele jovem, por aquela mulher. E esta mulher, ela representa todos aqueles que sofrem, todos aqueles que às vezes conhecem a Cristo, conhecem a Deus, são religiosos, mas até então ela não tinha experimentado de um poder tamanho em sua vida. Esta notícia, ela repercutiu a respeito de todos esses detalhes que aconteceram na vida desta mulher por toda a cidade. Esta mulher viveu um momento de tristeza, de absoluta escuridão. Para ela não tinha mais saída, para ela não tinha mais para onde correr. Chegou aquela situação, chegou o caos estabelecido em sua vida. E agora? Mas o Senhor chega e revitaliza as suas forças. O Senhor é aquele que enxuga as nossas lágrimas. O Senhor é aquele que ressuscita as nossas vidas quando nós reconhecemos a Cristo como Salvador. Assim como Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos um dia e viveremos eternamente com o nosso Deus. E como nós podemos, meus irmãos, olhar para este texto e aplicar em nossas vidas esse texto da Palavra de Deus? Primeiro, a Palavra do Senhor, ela está escrita para nós lermos, para nós procurarmos entender o que o Senhor tem a falar em nossos corações e principalmente entender que esta palavra é a palavra viva, é a palavra de Deus para as nossas vidas. Quando nós olhamos este poder manifesto na vida desta família, nós podemos entender que o poder manifesto pode estar em nossa família também, em nossas vidas. Uma vez que Cristo morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, Ele dispensou o seu poder, a sua graça, o seu amor, o seu carinho por nós. O Senhor, Ele olha para você não como homem, como o ser humano olha para você. Ele desdém da sua situação. Ele olha para você e fala assim: cada um no seu quadrado, você com o seu problema, eu com o meu. O meu é maior que o seu, então, portanto, você vai falar que o seu é maior que o meu, mas cada um no seu quadrado. O Senhor nos ensina que ao olharmos uma situação dessa, nós precisamos nos compadecer, estar juntos, em amor, levando a sua palavra, levando o seu amor, dizendo que esperança e vida eterna somente nele, não há outro. Ele é o único Deus que pode nos dar a vida eterna. Esta vida é passageira. Esta semana um cliente ligou para mim e falou assim: quem você é? Eu falei assim: estou sendo Josué. Como assim está sendo Josué? É quando Deus quiser, meu amigo. Quando Deus não quiser, eu vou deixar de ser Josué. Eu não sou nada nessa vida, eu estou sendo. Nós estamos sendo até quando Deus permitir. Enquanto nós estamos aqui, nós precisamos falar desse amor. O Deus, meus irmãos, que
revela esta palavra, é o Deus que se faz presente em nossas vidas hoje, todos os dias. O Deus que revela esta palavra, aqueles que escreveram estas palavras, como Lucas, um deles, que fez toda a sua jornada para buscar informações, para colocar aqui que o Senhor está em nosso meio. Meus irmãos, esta palavra lida hoje, ela deseja abrir nossos olhos para enxergar o poder de Cristo sobre nossas vidas, sobre os detalhes de nossas vidas. Esta palavra que nós lemos hoje quer revelar a você e a mim que não é impossível para Deus. Assim como esta mulher experimentou do poder em sua vida, você pode experimentar também, porque Deus está presente entre nós. Aleluia. Glória a Deus. Nós não estamos sozinhos. Esta palavra, meus irmãos, que nós lemos nesse dia, ela deseja nos envolver no amor de Deus. Nós não podemos olhar um Deus como um Deus carrasco, um Deus ditador. Olha, um Deus, não faça isso, não faça aquilo, você vai para o inferno. Olha, se você pisar na morte, você vai para o inferno. Olha, um Deus que não ama, um Deus que não se aproxima, um Deus que olha a sua necessidade e olha a carência da sua vida e olha os pecados que você está cometendo, mas um Deus que está olhando a sua vida e está te dando a oportunidade todos os instantes em ouvir esta palavra. Chegue-se a Ele, porque Ele terá cuidado de vocês. Chegue-se a Ele, porque Ele dará vigor à sua vida espiritual. Chegue-se a Ele, que Ele salvará a sua vida da morte eterna. Assim como Ele derramou da sua graça e da sua misericórdia sobre esta mulher, sobre esse garoto. Esta palavra, meus irmãos, que nós lemos, esta palavra narrada por Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, tem o poder de alcançar a sua vida e derramar a sua graça no seu coração. É o Senhor que chega até você. Se você olha e fala assim que você merece a salvação, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo para alcançar o céu. Se você acha que você precisa fazer alguma coisa, não. A palavra do Senhor, a graça, a salvação em Cristo teve um preço. O sangue de Cristo na cruz que foi pago por nós. E esta palavra nos convida a derramar as nossas vidas diante desse Salvador, porque a graça sempre chegou àquela mulher no momento mais difícil de sua vida, no momento mais frágil de sua vida. A graça chegou e revitalizou a sua vida e a do seu filho. Para encerrar, meus irmãos, Deus mostra a você nesta manhã, mais uma vez, que Ele é o único que pode dar vida e uma nova vida em Jesus. Aquela multidão que presenciou e foi testemunha ocular dessa ressurreição, honrou o nome de Deus, dizendo: existe um profeta, existe um verdadeiro profeta. Ainda não entendiam muitos ali que era Jesus Cristo encarnado, assim como uma multidão acompanhava Ele para ver os milagres, para comer pão, para obter bênçãos em suas vidas, mas ao mesmo tempo um Deus simplesmente só para isso. E quando nós caímos neste erro de orar a Deus e pedir a Deus bênçãos quando estamos desesperados, e quando nós passamos por aquele momento, nós esquecemos de ser gratos a Deus através de nossas atitudes, nós caímos no mesmo erro. E nós nos tornamos apenas seguidores de Jesus Cristo, não filhos de Jesus Cristo. Esta mulher, meus irmãos, creio que ao passar daquela situação, festejou muito aquele momento, alegrou-se com seu coração. E uma alegria que duraria pela vida eterna, porque o Senhor refez a sua vida. E o Senhor olha para o seu coração
Olha para a sua mente, olha para tudo que você deseja fazer nesta vida. E Ele fala: eu estou presente na sua vida. Eu enxugo as suas lágrimas. Eu posso, porque eu sou Deus, Criador de todas as coisas, Senhor do universo. Eu que fiz todas as coisas. E eu amo, eu desejo que você realmente olhe para a minha palavra e entenda que eu sou o Senhor da sua vida. Essa palavra manifestada e lida hoje revela esse Deus presente que está aqui, neste culto. E quando acabarmos nesta reunião, o culto continua, através de nossas vidas, durante a semana. Senhor, muito obrigado por sua presença em nossas vidas. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor olha para os nossos problemas e o Senhor nos ensina a confiar em Ti, nos ensinando a como realmente passar pela situação, revigorando as nossas forças. Vamos orar. Pai de amor, muito obrigado por esta manhã, Pai. Obrigado pela leitura da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta exposição da Tua palavra em nossas vidas. Senhor, obrigado porque nós a temos de maneira fácil, Senhor, para podermos abri-la, lê-la e, Pai, realmente sentir que é o Senhor falando conosco. Que nós não possamos temer, Senhor, os problemas desta vida, ainda que, Senhor, as aflições possam nos afligir, ainda que possamos ser pegos de surpresa, como esta mulher foi pega de surpresa com a morte do seu filho. Ainda assim o Senhor, Pai, se compadece de nós. O Senhor se compadeceu de nós, mandando Jesus Cristo morrer na cruz por nós. E nós glorificamos o Teu nome, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou. E hoje, Senhor, nós somos libertos, Senhor, das amarras do pecado, das amarras da morte. Teu nome seja honrado e glorificado hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.